Tiago, capítulo 2, versículo de número 14, e nós vamos até o final do capítulo, no versículo de número 26. Hoje nós refletiremos sobre a fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza obras, está morta. Alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz, crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso, e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é morta? Não lembra que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por meio das suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, e ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. E nós precisamos refletir que em tudo na vida não basta apenas nós acreditarmos. É muito simples a gente trazer um exemplo do nosso próprio relacionamento. Um dia você olhou para sua esposa, para o seu esposo e algo tocou o teu coração. Algo muito profundo ali. E aí o que aconteceu? Você começou a se interessar por ela ou por ele. E aí o que acontece? Você começa a conviver, você começa a estar próximo a essa pessoa, aí você começa a gostar cada vez mais, esses sentimentos começam a crescer no teu coração. E aí o que você faz? Um dia você toma uma ação de abrir o seu coração, de se declarar, para que aí vocês possam ter um relacionamento, para que aí vocês possam viver juntos, para que aí vocês estarem juntos e casados. Não foi bom? Se alguém falar não, depois a gente conversa ali. No... Mas de uma certa maneira, a vida é assim. Se nós ficarmos só unicamente nos sentimentos e não tomarmos umas atitudes em relação às coisas que nós vamos fazer, nada adianta. Imagina você que gosta, você está extremamente apaixonado, só que você fica simplesmente na sua casa e não abre o seu coração. Você acha que ele vai acontecer? Você acha que esse relacionamento vai acontecer? Pode ser que aconteça, ela chegar, não, venha você. Mas na vida, tudo que nós começamos a ter no nosso coração, esse conhecimento, se nós não colocarmos em prática, de nada serve. Isso vai ser no seu relacionamento conjugal, onde você começou a gostar, colocou em prática, e um dia vocês se casaram. Isso começou dentro da tua própria profissão, onde você começou a estudar, se desenvolver, ganhou autoridade naquilo, foi formado em algum curso, e aí começou a exercer a profissão. E a fé, ela caminha nesse sentido. Se eu e você ficarmos unicamente no sentimento, nós cremos em Deus, mas não praticarmos aquilo que Deus coloca a mim e a sua vida, de nada adianta. E dessa maneira que os cristãos estavam vivendo naquela realidade onde Tiago estava comunicando a sua palavra. E por isso que ele fala, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? E a gente sabe que Tiago está desenvolvendo diversos temas. E um dos principais temas que Tiago está desenvolvendo nesse momento é que eles dizem que creem em Jesus Cristo,
que foram impactados pela sua palavra, só que eles estão tratando com acepção de pessoas, como nós vimos na semana passada. Os ricos estão menosprezando os pobres, ou seja, as suas atitudes não representam aquilo que eles dizem que acreditam. Essa é a realidade. E por isso que Tiago está levantando essa questão e falando: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por suas ações? Eu imagino o coração de Tiago escrevendo essa carta, porque Tiago foi impactado pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo começou a fazer efeito na sua vida, ele começou a liderar uma igreja, e através disso, o maior desejo que ele tem é que pessoas possam declarar que creem em Cristo, mas ao mesmo tempo exercerem o seu propósito segundo aquilo que Jesus coloca a sua vida. E muitas vezes as pessoas levantam um questionamento em relação a esse texto, dizendo que Tiago está introduzindo uma nova doutrina, que para que nós sermos salvos nós precisamos praticar as obras. Mas a gente percebe que Tiago não está introduzindo uma nova doutrina, porque ninguém nessa terra, mas ninguém, jamais conseguiria cumprir com toda a lei. Nós, porque nós temos o coração pecaminoso, nós que nascemos nessa condição, jamais conseguiríamos cumprir com a lei para que eu e você fôssemos salvos pelas nossas obras. E por isso que Tiago, ele não está introduzindo uma nova doutrina. A lei, ela vai apresentar quais são as obras que eu e você vamos exercer. A lei vai dizer o que eu e você temos que realizar. Mas como nós percebemos, infelizmente, nós não conseguimos criar essa lei. E se a pessoa conseguir e pensar que ela consegue, automaticamente ela está pecando, porque ela acha que ela é autossuficiente. E ao pensar que ela é autossuficiente, ela está nada mais declarando que ela é uma pessoa arrogante. E por ser arrogante, automaticamente ela está pecando. E ao pecar, ela não cumpriu a lei. E como ela não cumpriu a lei, ela não pode ser salva pelas obras. Então, o que Tiago está fazendo? Tiago fala: eu não estou apresentando uma nova doutrina. Eu não estou falando que pelas obras vocês podem ser salvos. Mas Tiago está principalmente questionando que tipo de fé que eles têm, que tipo de fé que eles estão exercendo, qual que é essa fé que está no seu coração. E por isso que ele fala: acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Então Tiago está falando assim, que existem algumas fés, alguns tipos de fé. E primeiramente ele está apresentando uma fé que ela é morta, que ela não tem efeito nenhum sobre a própria vida, que ela não serve absolutamente para nada. Ela parece ser uma fé, ela diz que é uma fé genuína, mas automaticamente ela não é. Eram pessoas que diziam acreditar em Deus, mas que automaticamente dentro das suas relações, dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida, não transpareciam isso. Não impactavam as pessoas que estavam às suas voltas. Por isso, a gente fala, as suas atitudes não representavam os valores de Deus. Por isso que nós temos a lei. Por isso que nós temos as obras dadas pelo próprio Deus. Porque a fé cristã existe um padrão, existe algo muito bem definido. E eu e você sabemos disso através da própria palavra de Deus. E se a nossa fé não nos conduzirmos nesse sentido, isso quer dizer que a nossa fé ela está morta. E aí Tiago, para deixar isso muito bem claro, para você pensar quais são as ações e obras, ele coloca um exemplo. Se alguém chegar na tua casa e falar assim, eu estou precisando de alimento, estou precisando de comida, e automaticamente você fala assim, vá bem, pode ir, tal, e não fizer nada a respeito disso, se o teu coração não se compadecer sobre essa pessoa, se você não fizer absolutamente para mobilizar algo nesse sentido, pode ser que a tua fé não seja uma fé genuína. É lógico, a gente não vai conseguir acabar com a fome do mundo. Mas se dentro do nosso cotidiano, os nossos comportamentos e as nossas ações não representarem aquilo que Cristo nos apresenta, a gente precisa começar a questionar o nosso coração e a fé que nós estamos acreditando. Porque a nossa fé,
ela é principalmente para nos mover em direção àquilo que Deus deseja. E quando a fé está morta, é como se um carro tivesse sem gasolina. Um carro sem gasolina serve para quê? Serve absolutamente para nada. Ele vai ficar parado no local, a não ser que tenha uma descida, uma hora ele vai parar. Não serve absolutamente para nada, ele não cumpre com o seu propósito. Por quê? Porque ele não tem um combustível verdadeiro. Não adianta você colocar água em vez de gasolina, não adianta você colocar qualquer coisa dentro do tanque, a não ser gasolina e etanol, agora tem uns elétricos. Mas se ele não estiver cheio de gasolina, da verdadeira gasolina, ele não vai andar. E nós, se não tivermos a fé genuína no nosso coração, nosso comportamento não será condizente com aquilo que Deus deseja. E não adianta falar como o próprio texto vai colocar, uns têm fé e outros têm obras. Por quê? Porque a fé e as obras caminham juntos. É algo extremamente inseparável. Não dá para falar que nós somos cristãos se nós nem tentarmos amar o próximo. Não adianta nós falarmos que somos cristãos se nós não cuidamos das pessoas que estão à nossa volta. Não adianta eu falar, eu sou cristão e eu não cuido bem dos meus filhos, eu não trato bem a minha esposa. Não tem como. A não ser que às vezes a gente erra, é claro. Nós não somos perfeitos. Mas o cristão genuíno, ele erra, ajoelha, pede perdão e vai tentar de novo. Ele vai para o campo de batalha, ele fala, Deus, transforma o meu coração. Mas não adianta eu falar, eu creio em Cristo, e se minhas atitudes e tudo aquilo que eu desenvolvo não está de acordo com a própria palavra de Deus, não está de acordo com o próprio Cristo. Porque, infelizmente, muitas igrejas têm feito com que pessoas criem uma fé dentro do seu coração, uma fé morta. E o que seria uma fé morta? Uma fé voltada para si mesmo. Você vem aqui, a gente te emociona, você sai aqui cheio de si mesmo, e sai lá na rua querendo conquistar os seus sonhos, conquistar os seus desejos, e unicamente sonhando e pensando nas suas questões. Essa é uma fé morta. Uma fé que é unicamente ligada para as questões materiais, para as questões dos seus próprios desejos. E infelizmente a gente vê que nós temos hoje diversas igrejas pregando um evangelho falso. Um evangelho que não produz transformação, um evangelho que não produz vida, um evangelho que não produz mudanças, um evangelho que não tem comprometimento, um evangelho que não tem participação do cristão, é unicamente uma maneira de você conseguir tudo aquilo que você tanto espera. Infelizmente, a gente tem percebido o quanto que pessoas têm corrompido o próprio evangelho. E, infelizmente, muitas vezes isso acaba afetando a dinâmica da vida. Porque a fé unicamente se tornou a realização dos seus próprios sonhos. E isso mostra que não teve um arrependimento genuíno. E isso mostra que não teve um encontro verdadeiro com Cristo. A própria palavra aqui fala, crer que Deus existe, até os demônios creem, só que os demônios tremem. E os demônios tremem porque eles sabem quem Deus é, e o que vai acontecer com eles? Só que uma fé que ela não é genuína, nem tremer ela treme. Porque ela é tão egoísta, ela é tão voltada para si mesma, ela é tão assim superficial, que infelizmente o que acontece? Ela vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. A gente vê a teologia da prosperidade. A gente vê cada absurdo que a gente ouve ao nosso redor. É só você ligar a televisão. E a gente fala isso com muita propriedade, por quê? Porque esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não quer te fazer mais rico, mais próspero, mais desenvolvido, para que através disso você possa impactar outras pessoas, através disso as pessoas possam olhar para você e falar assim, nossa, ele cresceu na vida, ele se desenvolveu, ele tem mais recursos, e através disso, nossa, eu quero conhecer o Deus que ele conhece, porque é um Deus que prosperou. Isso é a maior mentira. O verdadeiro evangelho é um evangelho que faz você se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É um evangelho que faz você se arrepender dos seus pecados. É um evangelho que faz você olhar para aquilo que você tem
e falar como que eu posso ajudar e abençoar as pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso impactar o meu entorno. Esse é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente crê que Deus prospera, a gente crê que Deus nos dá recursos, a gente crê que Deus nos dá uma estrutura, é tudo bênção e misericórdia de Deus. Mas nós não vivemos para isso. Nós vivemos para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, para que através disso pessoas falem, eu quero o Deus que Ele tem, porque Ele era um mau caráter e hoje eu vejo o quanto Ele ama a sua esposa, o quanto Ele se dedica pelas pessoas que estão ao seu redor, o quanto que Ele quer fazer o filho dele ser uma pessoa mais íntegra, mais parecida com Jesus, o quanto Ele muitas vezes pode estar bravo com a esposa dele, mas Ele ajoelha, Ele se arrepende, Ele pede perdão, Ele vai e se reconcilia de novo. A gente fala que durante a dinâmica da vida a gente vai ter brigas, a gente vai ter problemas, a gente vai ter dificuldades, a gente vai querer se separar, a gente vai querer fazer diversas coisas que vão contra as Escrituras. Mas a fé genuína é uma fé que faz a gente falar, opa, não é o desejo de Deus. Eu preciso me arrepender, eu preciso investir mais, eu preciso fazer com que essa realidade seja uma realidade diferente. Eu preciso me parecer mais com Jesus Cristo. Não é uma fé emocional, mas é uma fé verdadeira. E por isso que muitas vezes Paulo vai trabalhar uma perspectiva do soldado. Já viu algum soldado indo de maneira emocional para a guerra? Vamos lá para a guerra, vamos dar um tiro, vamos fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Vai morrer, velho. Mas a vida cristã é essa, é um campo de batalha, onde cada dia a gente vai matando um leão, onde a gente vai ajoelhando, onde a gente vai orando, onde a gente vai se dedicando, onde a gente vai buscando verdadeiramente o coração de Deus, onde a gente vai agindo de maneira íntegra, aí vai aparecer as tentações, vai falar, faz esse esquema aqui que vai dar tudo certo, você falar, não, eu não vivo de esquema, mas se você não fizer isso, você não vai conseguir pagar suas contas, mas eu prefiro não pagar minhas contas e dever para o governo do que dever para o meu próprio Deus. E aí a gente vê Deus provendo, Deus colocando, Deus nos ensinando e Deus nos guiando nesse sentido. Então, o que nós temos que refletir no nosso coração é se nós temos essa fé genuína, que é acompanhada das obras, ou se nós temos uma fé unicamente emocional e voltada para si mesmo e voltada para as questões da vida. Porque uma fé emocional é uma fé centrada em si mesmo, uma fé que não tem frutos, e uma fé que não está principalmente enxertada na videira. Ela não está em Cristo. Ela pode estar em qualquer coisa, mas ela não está em Cristo. E por isso que Mateus 7:21 fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e que está no céu. Ou seja, aquele que foi verdadeiramente resgatado por Cristo. Aquele que foi verdadeiramente transformada pelo próprio Deus. E por isso que o texto continua falando sobre essa fé genuína. Porque a fé ela não é um sentimento vago produzido dentro de nós. Antes é a certeza que a palavra de Deus é verdadeira e a convicção de que seremos abençoados ao agir de acordo com essa palavra. E quando a gente está falando abençoados, não estamos falando de recursos financeiros, mas de ter uma vida transformada. De ter uma vida digna da palavra de Deus. Uma vida que reflete o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé genuína. E essa fé é interessante porque ela não age em pessoas iguais. O próprio texto vai nos dar dois exemplos extremamente distintos. Abraão, aquele que foi chamado para ser o pai de todas as nações, aquele que deu início a todas as questões da própria vida dos hebreus e depois conseguiu desenvolver tudo o que conseguiu, mas também o texto nos traz uma prostituta chamada Raabe. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele alcança todas as pessoas. A questão não é o seu status social, a questão não é onde você está morando, a questão é um coração disposto a servir o nosso Deus. Esse é o evangelho. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Por isso que o texto fala para nós não fazermos acepção de pessoas. Por quê? Porque no corpo, na vida, essa multidiversidade que Deus tem, que faz com que a gente seja verdadeiramente igreja. E por isso que ele começa falando de Abraão, falando assim,
Não lembra que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Como vem sua fé e ações atuaram juntas? E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu também como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e foi-lhe considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Abraão foi chamado por Deus. A voz de Deus veio para Abraão. E Deus falou, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, se tu uma bênção e todas as nações serão benditas por causa do seu nome. O próprio Paulo fala que na vida de Abraão, Deus pré-anunciou o evangelho, ou seja, que através de Abraão, nações serão alcançadas e muitas pessoas serão abençoadas. Então Deus chama Abraão. Só que Abraão, o que ele fez? Ele creu em Deus. E automaticamente ele tomou uma atitude nesse sentido. Imagina, Abraão morava com Sara, com a sua família, num lugar extremamente estruturado, onde as coisas estavam acontecendo da melhor maneira possível. Abraão era um senhor de idade, alguém que tinha idade extremamente avançada, sua esposa era estéril, e aí Deus fala para ele, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma nação. Aí Abraão deve olhar e falar assim, Deus, tem alguma coisa errada, eu sou de idade, minha esposa já é mais idosa, e para piorar, ela não pode ter filhos. Só que o que Abraão fez? Abraão não questionou o que Deus desejava. Deus produziu algo no seu coração, e aquilo que Deus produziu fez com que automaticamente Abraão saísse e seguisse a vontade de Deus. E a gente vê ao longo das histórias de Abraão o quanto que Deus foi impactando o seu caminho e o quanto que esse impacto foi fazendo com que as coisas pudessem acontecer. E aí um dia Deus, como tinha prometido, entrega o seu próprio filho a Abraão. E aí Abraão junto com Sara tem um filho da promessa chamado Isaque. E aí que está uma grande tentação. E aí Deus, na sua sabedoria, fez o quê? Pediu para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Para nós parece um absurdo, mas o que Deus queria fazer? Deus queria pensar se Abraão estava com o coração no seu filho, ou se Abraão continuava com o coração nos propósitos de Deus. E aí o que Abraão faz? Abraão sobe aquele monte com o seu próprio filho. E Deus proveu o cordeiro para que naquele momento ele pudesse substituir o seu filho. E aí acontecesse o quê? Para que ele pudesse continuar. E essa é a dinâmica da vida cristã. Nós cremos e automaticamente nós exercemos. Por quê? Porque é isso que Deus espera das nossas vidas. Abraão creu e do mesmo jeito ele agiu. Só que o texto também continua falando no versículo de número 25, de Raabe, a prostituta. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e fez-os sair em segurança, por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. E quando nós abrimos o texto em Josué, capítulo 2, e nós vamos ler o porquê que ela fez isso, ela começa a nos mostrar algo extremamente precioso. Eu e você precisamos seguir o caminho que Raabe seguiu. Não o anterior, o novo. É sempre bom deixar. Capítulo 2, versículo 2, a palavra fala... Capítulo 2, versículo 1 fala, então o acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções. Façam o reconhecimento da terra, especialmente os arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga-os para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram.
foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês perseguiram, se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço escondido debaixo dos feixes de linho ali no posto. Os homens do rei procuravam os espiões pelo caminho que iam até a parte da casa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim eles saíram os portões de Jericó e foram fechados. E aí o que vai acontecer? Raabe vai conversar com os espias. E aí, no versículo 9 fala assim: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes da terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram da terra do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 rios amorreus, Oguém e Sion, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus supremo, em cima no céu e embaixo da terra. Essa é a realidade de Raabe. Raabe, ela foi impactada pelo conhecimento de Deus. Ela conheceu a Deus através das histórias. Então ela descobriu que Deus abriu o Mar Vermelho. Depois que sustentou o povo no Egito. Depois o que Deus fez com esses 2 povos onde eles entraram em guerra. E aquilo começou a impactar o coração dela a tal ponto dela falar assim: nós estamos tremendo de medo e não há nada que a gente faça. E ao descobrir que os espias entraram na sua casa, qual a atitude que ela tomou? Eu estou do lado desse Deus. É um Deus que guarda, é um Deus que luta, é um Deus que protege o seu povo, é um Deus que verdadeiramente vai fazer a diferença na vida. E quem sou eu para ir contra o Senhor dos exércitos? E por isso que ela fala: esse é o Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra, ou seja, não há lugar que a gente vá que Deus não esteja. E esse impacto fez com que ela tomasse atitudes que pudessem mudar verdadeiramente a vida daqueles espias, e para que Deus cumprisse com o seu propósito. E é isso que Deus faz com a minha e com a sua vida. Deus quer colocar o verdadeiro combustível no seu coração. E esse combustível é o que faz com que a nossa vida esteja vinculada àquele que abriu mão dos céus, abriu mão da terra, abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de tudo para vir caminhar no meio de nós. É esse impacto que Deus quer ter no nosso coração. Se você quer ter uma fé genuína, você precisa passar pela cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo que eu e você conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos. É um Deus que veio caminhar no meio de nós, mas um Deus que se entregou para que eu e você tivéssemos vida. Um Deus que abriu mão dos céus e da terra, abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha para servir a minha e a sua vida. E por isso que o texto fala: pela graça sois salvos, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é dom de Deus, não para que a gente se glorie, mas para que através disso nós possamos cumprir com as suas obras. Essa é a verdadeira fé que nós precisamos ter. Se eu e você queremos viver de maneira diferente, se eu e você queremos viver de uma maneira impactada, eu e você precisamos cada vez mais encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo a resposta para todos os caminhos. Porque por amor Ele sofreu o pior castigo. Por amor Ele recebeu todo o pecado da humanidade. Por amor Ele foi abandonado. Esse é o Deus que veio caminhar no meio de nós. A lei que eu e você jamais iremos conseguir cumprir, foi cumprida pelo próprio Jesus Cristo. Ele cumpriu cada um dos detalhes. Ele poderia se auto-justificar, mas o que Ele fez? Ele se entregou na cruz para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos salvação, para que eu e você pudéssemos sair e cumprir com as suas obras. Ele veio para que nós tivéssemos o verdadeiro exemplo.
Então eu e você precisamos ser impactados por essa vida. Eu e você precisamos ser impactados, porque quando nós somos impactados por isso, nós jamais viveremos da mesma maneira. Essa é a única maneira que nós temos para cumprir com as obras do nosso Deus. É nós chorarmos aos pés da cruz, porque é aos pés da cruz que Deus coloca Abraão, é aos pés da cruz que Deus coloca Raabe, é aos pés da cruz que Ele coloca a minha e a sua vida, é aos pés da cruz que Ele fundamenta a sua igreja, é aos pés da cruz que Ele faz com que a nossa vida seja transformada, e é aos pés da cruz que nós anunciamos o Evangelho, amamos as pessoas que estão à nossa volta e apresentamos que existe sim um Deus que se importa com suas vidas. Nós praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas nós praticamos as boas obras para aprontar para um Deus maravilhoso. Fazemos isso por gratidão, fazemos isso por amor, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos, Deus, nos enche mais da sua porção, transforma mais a nossa vida, faz com que através desse amor que o Senhor teve por nós, nós possamos te copiar. Essa é a realidade. Nós somos os próprios imitadores de Cristo. E quando nós imitamos, nós cuidamos melhor dos nossos filhos, nós cuidamos melhor da nossa esposa, do nosso esposo, nós servimos com mais alegria, e nós somos desafiados nesse sentido. Nós trazemos mais pessoas à igreja, porque nós queremos que essa terra se torne cada dia mais parecida com o céu. Nós queremos sim ver pessoas mais impactadas, nós queremos ver pessoas resgatadas pelo nosso Senhor. Essa é a realidade que nós temos. Não é por força, não é por poder, mas é por aquilo que Deus tem pela minha e pela sua vida, esse amor. E é esse amor que faz com que a gente exerça as boas obras. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque é através do Teu amor que nós queremos viver, Senhor. É através dessa realidade que nós queremos, Pai, sair por essa porta e vivenciar a vida, Pai. Não nos deixe desanimar, mas que essa fé genuína que o Senhor nos deu, Pai, ela possa crescer, ela possa se multiplicar e ela possa, Pai, produzir obras parecidas com a sua, Senhor. Até o Senhor falou que nós faríamos coisas ainda maiores, Pai. Mas que a gente faça, Senhor, para ver o Teu reino, Pai, crescer. Para que o Teu reino cada vez mais impacte pessoas, Senhor. E para que seja feito tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.